Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá amigos, boa noite a todos. Estamos iniciando neste sábado, dia 26 de junho de 2021, o último sábado do mês de junho, o programa Encontro DX. Lembrando que no dia 30 de junho de 1928, morria em Porto Alegre o nosso patrono, o padre Landel de Moura. Nesse programa, de número 1585, estamos trazendo a segunda e última parte da entrevista com o grande dexista Kleber Valente, da cidade de Canto do Buriti. No programa passado eu falei Campos do Buriti e peço desculpa ao entrevistado e aos ouvintes. O nome correto da cidade dele é Canto do Buriti. E Santa Ana é a padroeira dessa cidade, né? E no mês de julho, quem sabe, seja possível fazer uma festa por aí, não é mesmo, Kleber? Santa Ana é a padroeira dessa cidade e, se não me engano, também aqui próximo da cidade de Mogi das Cruzes. Santa Ana é a padroeira. Memória musical. Encontro DX. Ele completou 80 anos agora no dia 5 de junho e continua na estrada. Eu me refiro a Erasmo Carlos, um dos precursores do rock no Brasil. Junto com Roberto Carlos, formou a mais famosa dupla de compositores do Brasil, parceria que começou ainda no final dos anos 50. Mesmo com o fim da Jovem Guarda, Erasmo continuou firme na música e esperamos que continue ainda por muitos anos. Vamos ouvir com Erasmo Carlos um dos seus primeiros sucessos do longínquo ano de 1965, aquele disco ainda gravado no vinil, compacto simples, que muita gente nem sabe o que é isso, né? Compacto simples, compacto duplo. A música tem como título do ano de 1965, Minha Fama de Mal. Mundo DX. Mundo DX. E para iniciar, falando do mundo do DXismo, eu chamo meu amigo de Porto Alegre, o Célio Romais. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você sabia que o DX Clube do Brasil possui um canal no YouTube, onde são disponibilizados antigos áudios que fizeram história nas ondas curtas? Pois bem, neste canal você poderá recordar um audiovisual com antigos áudios e imagens de cartões QSLs da extinta rádio BRT da Bélgica. A emissora transmitiu, nos anos 80, programas em português e espanhol. Ouçam a seguir o sinal de identificação e o início da transmissão em português daquela época, no ano de 1981, gravado por Samuel Cássio Martins, e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste meu boletim, faça como Pedro Henrique, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Lembramos que o programa Rincón Diexista, transmitido aos domingos pela Rádio Romênia Internacional, veicula um boletim da Associación Española de Radio Escucha. Vai ao ar sempre no primeiro domingo de cada mês. Uma das emissões em espanhol da Rádio Romênia vai ao ar às 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília, em 9.700, 9.760 e 11.730 kHz.
E recordamos que, nas noites de terças-feiras, a partir de 23 horas no horário de Brasília, a Rádio Miami Internacional transmite o programa em português da RAI, Argentina ao mundo. Ele é irradiado em 5.800 kHz, frequência que tem boa sintonia aqui no Brasil. O programa é produzido e apresentado por Julieta Galvão. A seguir, escutem um áudio dela encerrando a transmissão em português. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. E a emissora do Observatório Nacional do Rio de Janeiro foi captada em Salvador, na Bahia, pelo César Hazek em 17 de junho, às 8 horas e 1 minuto no horário de Brasília, na tradicional frequência de 10.000 kHz. A seguir, ouçam a gravação que ele realizou desta sintonia. Observatório Nacional, 8 horas, 1 minuto, 10 segundos. Observatório Nacional, 8 horas, 1 minuto, 20 segundos. E o César Hazek captou também a Rádio Brasil Central de Goiânia, em Goiás. Foi em 20 de junho, às 10 horas no horário de Brasília, em 11.815 kHz. Naquele momento, a emissora goiana levava ao ar o programa Goiás Caboclo, com Jason Abraão. Vamos ouvir o trecho da gravação que ele fez desta escuta. Eu tenho um telefone, se você tiver notícia das pessoas, comunica com o Jason Abraão, Rádio Brasil Central, ou através do nosso telefone 3282-8780. E em Sumaré, São Paulo, Pedro Henrique Carvalho captou em 19 de junho a Rádio Saturno em 6.150 kHz às 19 horas no tempo universal, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília. Trata-se de uma emissora livre que transmite músicas internacionais intercaladas a cada hora cheia pela identificação da rádio e uma notícia. A seguir, escutem um trecho da Rádio Saturno gravado pelo Pedro Henrique. Saturno FM, a emissora da sua comunidade. 87, Rádio Saturno FM, informação. O Brasil comunicou nesta sexta-feira o segundo número mais alto de novos casos de Covid em um intervalo de 24 horas. E agora a última informação. Todos os anos, o Serviço Mundial da BBC realiza transmissão especial dedicada aos cientistas britânicos que estão na Antártida. É o Antártida Midwinter Broadcasting. São levadas ao ar mensagens de familiares e de amigos dos cientistas, assim como também pedidos musicais. Neste ano, a transmissão ocorreu no último dia 20 de junho, às 20h30, no tempo universal, em 4 frequências, sendo que 6.170 kHz foi a que obteve melhor sintonia aqui no Brasil, uma vez que é via retransmissor localizado na Ilha de Ascensão. Em Mairiporã, São Paulo, Sérgio Partamian acompanhou a emissão especial nesta frequência. Terminamos o nosso boletim com um trecho que ele gravou no exato momento em que terminava a transmissão, com uma apresentadora falando da transmissão especial, juntamente com a execução de música do grupo Boney M. Fiquem então com a transmissão especial da BBC e boas escutas a todos. Midwinter broadcast was presented by me, Kara. Produced by the great Martin Redfern and is a Boston media production for BBC World Service. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete. Espiões ainda usam rádio. Como prova de que tais radiogramas foram recebidos, a denúncia prossegue, afirmando que, além disso, durante a busca em Seattle,
em 2006, agentes da lei entraram no apartamento de Staley e observaram um rádio que poderia ter sido usado para receber transmissões de rádio de ondas curtas. Além disso, os agentes observaram e fotografaram cadernos espirais, algumas páginas dos quais continham colunas de números aparentemente aleatórias. Com base no meu treinamento, diz o agente do FBI, experiência e participação nesta investigação, acredito que o rádio no apartamento de Staley foi usado pelos conspiradores de Staley para receber radiogramas e que o caderno espiral contém códigos usados para decifrar os radiogramas à medida que recebiam, como alguém que sintoniza estações de números. Desde que recebi meu primeiro rádio de ondas curtas, quando criança, diz o autor da matéria, aos 10 anos de idade, acho tudo isso incrivelmente fascinante. Ao mesmo tempo, usar transmissões de rádio unilaterais, codificadas, ainda traz sentido se você quiser se comunicar com uma pessoa sem precisar saber exatamente onde ela está ou sem revelar acidentalmente sua localização, como observa Bitsko da State. Mesmo que você localize o transmissor de uma estação de espionagem, não tem ideia de quem está sintonizando em todo o hemisfério. Ao contrário das conexões de telefone ou internet, receber um sinal de rádio não deixa nenhuma impressão digital, nenhuma conexão telefônica rastreável, nenhum endereço IP e nenhuma outra dica de onde o destinatário pode estar. Falou Ulisses Galete. Muito obrigado, Célio Romais e Ulisses Galete. Vamos agora com o Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Rádio Japão em português encerra transmissões em ondas curtas. Recebemos o seguinte comunicado da Rádio Japão. Comunicamos que a Rádio Japão deixará de fazer a transmissão em ondas curtas de sua programação em português para a América do Sul no dia 27 de março de 2021, um sábado. Esta medida foi tomada por conta do fechamento da estação retransmissora nos Estados Unidos. Por favor, a partir do dia 28 de março, domingo, ouçam nossos noticiários e programas através do website oficial ou aplicativos gratuitos da emissora. Vocês poderão ouvir também por podcast ou ver as notícias mais recentes e outras informações no Facebook. No Japão, o noticiário em português continuará a ser transmitido pela NHK Rádio 2 de 18 às 18h10 durante os dias de semana. Contudo, não haverá mais transmissão aos sábados e domingos após o dia 28 de março de 2021. A nota conclui dizendo: esperamos que vocês continuem a ouvir e apreciar os vários conteúdos da Rádio Japão a qualquer hora e em qualquer lugar através do seu computador, tablet ou smartphone. Noticiamos o encerramento das transmissões em português pelas ondas curtas da Rádio Japão. Anatel libera novos canais para migração. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel publicou no dia 23 de março o ato número 1699/2021, que altera o Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada PB-FM, viabilizando canais na faixa atual e na estendida para rádios que solicitarem a migração do AM para o FM. Com a publicação, foram viabilizados 44 canais de FM, sendo 17 na faixa convencional e 27 na faixa estendida. Este é o primeiro ato publicado após o início das reuniões do Grupo de Trabalho GT, criado pela Anatel, com a participação do Ministério das Comunicações para dar celeridade aos estudos de canalização desenvolvidos e coordenados pela ABERT, juntamente com as associações estaduais, e que busca alternativas para viabilizar o maior número possível de canais na faixa convencional de FM. Segundo o diretor de rádio da ABERT, André Sintra, os estudos do grupo estão adiantados e nos próximos dias deverão ser publicados os novos
contratos com mais canais na faixa convencional e na faixa estendida. A intenção do Ministério das Comunicações e da Anatel é de incluir o máximo possível de canais até 5 de maio, data em que se comemora o Dia Nacional das Comunicações. O presidente da ABERT, Flávio Lara Rezende, salientou a importância do esforço conjunto do setor de radiodifusão com a Anatel e o Ministério das Comunicações, além da disponibilidade da Anatel e do Ministério das Comunicações, que atenderam ao pedido da ABERT da criação do Grupo de Trabalho. A participação das associações estaduais nesses estudos demonstra a importância da união de todos os envolvidos para a melhor solução dos problemas do setor, afirma Lara Rezende. A informação é da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral, pela sua colaboração e, como diria o velho comunicador Chacrinha, direto de Caruaru, eu chamo a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 UTC em 11.940 e 17.855 kHz de terça a sábado. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 11.885 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às quintas-feiras. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23h UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, e em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2h UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul, e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22h UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 UTC em 5.010 e 7.780 kHz para a América Central e Cuba, das 22 às 22h30 UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2h UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ World Last Chance transmite sua programação em idioma espanhol de 9 às 10h UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h UTC em 9.330 kHz, das 13 às 14h UTC em 9.330 kHz. A NHK Rádio Japão
transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0h a 1h UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2h UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12h UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19h UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h a 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Argentina Mundo transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 2 às 3h UTC em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0h UTC em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, das 0h às 14h UTC em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz. Das 3 às 3h27 UTC em 9.955 kHz. Das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz. Das 12 às 12h27 UTC em 9.955 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 5h UTC em 9.410 kHz. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, e para encerrar o Mundo DX, está chegando agora aí o Francisco Bracini com as informações relacionadas com o DRM, o Rádio Digital. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o Momento DRM deste sábado, dia 26 de junho de 2021. A tecnologia Digital Rádio Mundial é o sistema de rádio digital universal, abertamente padronizado, não proprietário, para todas as frequências de transmissão e as necessidades de cobertura. O DRM em ondas curtas, ondas médias e ondas longas de até 30 MHz fornece cobertura eficiente em grandes áreas com pelo menos qualidade FM, enquanto reduz significativamente o consumo de energia. O DRM nas bandas FM e VHF acima de 30 MHz permite serviços flexíveis controlados por emissoras locais e regionais, com até 3 programas de áudio estéreo, mais componentes multimídia, em apenas metade da largura de banda de um único sinal equivalente ao FM analógico. A funcionalidade de rádio avançado, graças ao DRM, compreende mais serviços baseados no codec de alta eficiência MPEG XHE-AAC e informação de texto multilingüe, de graça, o Journaline, sinalização de serviço detalhado, link de serviço incluindo serviços analógicos, AM, FM e a funcionalidade do DRM
em alerta de emergência. Recursos aprimorados de DRM incluem suporte nativo a Unicode, logotipos de estações via SPI, imagens de apresentação de slides e informações de tráfego e viagens. O consórcio DRM foi premiado pela União Internacional das Telecomunicações por sua excelente contribuição para o setor de telecomunicações nos últimos anos e assinou o Memorando de Rádio Inteligente da União Europeia de Radiodifusão, que promove o acesso ao rádio aberto em todos os dispositivos. Para mais informações atualizadas sobre o DRM, acesse o site drm.org. No Brasil, com a Lei da Liberdade Econômica, consolidada em fevereiro do ano de 2020, a tecnologia DRM, que já é aprovada pela União Internacional das Telecomunicações, pode tranquilamente ingressar em nosso país, uma vez que a Agência Nacional de Telecomunicações, no Brasil, é signatária da ITU, União Internacional das Telecomunicações. Desta forma, a emissora que desejar entrar com processo de regularização da tecnologia DRM no Brasil por ter interesse em realizar transmissões nesta tecnologia, pode dar entrada em tal processo na Anatel, que terá um prazo de 6 meses para tal regularização. Caso não ocorra, automaticamente a tecnologia DRM é aprovada no Brasil, devido à Lei da Liberdade Econômica. E porque a tecnologia DRM já é aprovada pela ITU, União Internacional das Telecomunicações, da qual a Anatel é signatária. Bem, amigos, aguardaremos os próximos desdobramentos e esperamos que tão logo a Rádio Nacional, por meio da Empresa Brasil de Comunicação, consiga consolidar, então, a aquisição de transmissores em DRM para as ondas curtas, ondas médias e também a digitalização da FM, em uma larga arquitetura de transmissão digital. Atualmente no Brasil, é possível escutar a Rádio Romênia Internacional em 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas, horário de Brasília, no idioma espanhol, com ótima qualidade de sinal. A seguir, vamos escutar um trecho da Rádio Romênia Digital em DRM do dia 23 de junho de 2021, realizada em Brasília, Distrito Federal, com o receptor Gospel GR 226 BP. Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Rumanía Internacional. Les deseamos buena audición. Muy buenas noches, estimados oyentes. Abrimos la programación de hoy de Radio Rumanía Internacional con el apartado informativo InfoPlus, en el que les ofrecemos las noticias más destacadas del día, seguidas por nuestros comentarios de actualidad. En el apartado Todo sobre Rumanía les ofrecemos una nueva edición del espacio que dedicamos a los temas sociales, sociedad y un programa de música rumana. El apartado Viviendo en Rumanía se abre con el programa Vale la pena visitar Rumanía, realizado por Valeriu Radulian,
y seguido por la actualidad deportiva con Simona Sorbescu. Esperamos que disfruten de nuestra transmisión en castellano. De Brasília, Francisco Bracini. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Grato Francisco Bracini pelas suas preciosas informações. Vamos para o intervalo e voltamos alguns minutos com notícias do radioamadorismo. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, boa noite. Estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX. E como não podemos perder tempo, eu chamo da região metropolitana do Rio de Janeiro, ou mais precisamente da cidade de São Gonçalo, o Francisco Jackson para falar de radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, AFRR, no programa Encontro DX. Hoje nós vamos falar de um concurso de radioamadores que acontecerá na Bahia, promovido pela Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão do Estado da Bahia. É o concurso 2 de julho. Vamos um pouco da história para entendermos por que esse concurso. A maioria dos baianos sabe que o dia 2 de julho é feriado no estado e a maioria dos brasileiros desconhece totalmente. Mas e quanto à importância histórica dessa data? A história da independência começa a ganhar força no início de 1822, com o desejo da Bahia de romper com a coroa, quando o rei de Portugal, D. João VI, tira o brasileiro Manuel Guimarães do comando de Salvador, colocando o general português Madeira de Melo no cargo. Com isso, ele queria reforçar o poder da coroa sobre os baianos, mas a população não aceita pacificamente. Os baianos vão às ruas para protestar e entram em confronto com os soldados portugueses. Na busca pelos rebelados que teriam se escondido no convento da Lapa, os portugueses matam a freira Joana Angélica. Os brasileiros que queriam a independência não se acovardam. Meses depois, em 12 de junho, a Câmara de Salvador tenta romper com a coroa. O concurso 2 de julho, de âmbito nacional, é realizado anualmente no primeiro final de semana completo do mês de julho, patrocinado pela Labre da Bahia, tendo como objetivo a confraternização e o aprimoramento da técnica operacional entre os radioamadores brasileiros e seus equipamentos, e faz parte das comemorações cívicas que marcam a data da entrada das Forças Libertadoras Brasileiras em Salvador, em 1823, que é considerado o verdadeiro momento da independência do Brasil. Essa aqui é apenas um pequeno amostra aqui da história maravilhosa da independência lá em Salvador, na Bahia, né? No final desta participação nossa, eu vou dar o endereço para que todos os brasileiros possam tomar conhecimento dessa
história, né, na Bahia. Então vamos agora à data do contest, vamos falar um pouquinho sobre esse contest. A data, esse contest começa às 15 horas de Brasília, do dia 3 de julho de 2021, próximo sábado. Termina às 18 horas, horário de Brasília, dia 4 de julho de 2021, próximo domingo, né? As categorias, em todas as categorias é permitido apenas um único transmissor simultaneamente. Poderão participar radioamadores da classe A, B e C. Este concurso, não existe categoria de operador múltiplo, né? Então, o operador único, todas as bandas, classe A, B ou C, QRP até 5 watts, né? Que é potência mínima. Low Power até 100 watts e High Power acima de 100 watts. Poderão trabalhar no modo fonia, CWs ou ambos os modos ao mesmo tempo. As bandas do radioamadorismo a serem utilizadas serão a de 80, 40, 20, 15 e 10 metros. Né? Isso aí respeitando, né, o plano de faixa de cada banda e as bandas autorizadas para cada classe. Então, pessoal, tá aí. Esse regulamento está completo no qrz.com da Associação Fluminense de Radioamadorismo Rádio Cidadão. Vamos lá. www.qrz.com/db/PY1 Alfa Foxtrot Romeo. Não, se não, qrz.com, aí você abre e lá no lado superior direito do site, bota lá PY1 Alfa Foxtrot Romeo, clique Enter e vai abrir a página onde vocês terão o regulamento, os links para o regulamento completo aqui do nosso concurso 2 de julho da Bahia, da Labre Bahia. Bom, pessoal, hoje, neste exato momento, está acontecendo o concurso Batalha Naval do Riachuelo, né? Eu aqui, o Jackson aqui, está participando, tá? E esse concurso termina amanhã, às 3 horas da tarde, tá? Então, o pessoal está participando, está muito aguerrido, né? O radioamadorismo está bombando no Brasil aí, né? Todo mundo trabalhando no concurso, né? Porque os primeiros lugares, eles poderão ir à Escola Naval no Rio de Janeiro, receber os seus diplomas, né? Os seus troféus, lá na Escola Naval das autoridades, do comandante da escola. É uma cerimônia muito bonita, eu já participei algumas vezes por lá. Então, desejo a todos um excelente concurso Batalha Naval do Riachuelo e convido a todos para o concurso 2 de julho, que acontece no próximo final de semana, através da Labre Bahia. Tá aí, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos, né, e prometo estar aqui novamente no próximo sábado. Transmitiu direto de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX, Francisco Jackson, rádio amador, aqui no Rio de Janeiro. Até sábado que vem, pessoal, e muito obrigado. Obrigado, Francisco Jackson, pelas suas informações relacionadas com o mundo do radioamadorismo. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Hoje vamos trazer a segunda e última parte da entrevista que foi realizada pelo nosso amigo Ulisses Galetti com o DXista Kleber Valente. Vamos ouvir. Para ondas médias no QTH Rural eu tenho uma antena Beverage, que é uma antena muito boa. Ela tem o balão, né, numa ponta, um resistor na outra, todos os dois aterrados. Se bem aterrados, ela rende muito. E ela pode, você bota o fio normal, fio de eletricidade, e ela vai, você que diz, 100 metros, 200, 300, 400, 500. Por isso que ela é própria para ambientes rural, né? Porque ela é muito grande. Ela bem aterrada, ela não traz muito sinal, ela traz áudio. E sem ruído. Foi a melhor antena que eu já tive
que foi feito por encomenda pelo Murilo da DS Antenas. Foi a melhor antena que eu já tive para ondas médias, foi a Beverage. Que escutas costuma realizar e as mais interessantes que conseguiu? Em relação às escutas que eu mais ouço, eu gosto muito de ondas médias. Eu gosto de tudo, mas eu tenho assim, uma preferência por ondas médias, né? E ondas curtas também, tudo. Mas ondas médias é meu ponto mais forte que eu acho bom. As mais interessantes que eu já ouvi foi emissoras estrangeiras, né, em ondas médias. A Voz do Irã, TWR, que é a Transworld Rádio, lá da Moldávia, né, que é a transmissão na Moldávia. Tem as emissoras aqui latinas, né, da América do Sul, da Argentina, Uruguai, Paraguai, que, assim, pelo fato de eu estar no Nordeste, eu consigo escutar aqui, eu acho muito interessante. Em ondas curtas, eu gosto muito também. As mais interessantes que eu já ouvi foi a RNA 36, Arcanjo San Gabriel, né, que é uma emissora da Argentina, que fica na Base Esperança, na Antártica. Ela tem uma potência baixa e eu consigo, né, dependendo da propagação, chega aqui no meu QTH. Tem o World Music Rádio, que é uma emissora pirata, né, mas ela está legalizada lá na Dinamarca, que ela transmite dia de sábado e domingo com apenas 200 watts. Ela, de vez em quando, dependendo da propagação, ela chega também, já chegou aqui para mim. Por sinal, não está com uns 15 dias atrás, eu ouvi ela um sábado, chegou muito bem aqui no meu QTH rural, né? E, enfim, eu gosto de ouvir tudo, desde a aviação, banda aérea, a parte de serviço, SAMU, tem um satélite Bolinha, tem QSO com radioamadores na banda dos 40 metros, 20 metros, tem o PX, banda faixa do cidadão. Eu gosto de ouvir de um pouco em tudo, eu sou eclético, gosto de ouvir tudo praticamente. O que pensa do nosso hobby, a rádio escuta e o dechismo? Em relação ao nosso hobby, Ulisses Cassiano, rapaz, eu sou até suspeito de falar. Eu, em 2018, como falei antes, foi que eu conheci esse mundo do dechismo, do rádio escuta. O mundo do rádio já conhecia, mas não o hobby em si, de você fazer um informe, de uma escuta que você fez, você receber um cartão QSL. Isso aí é muito gratificante, é como você ganhasse um prêmio, um presente. Então, eu acho muito interessante o nosso hobby, muito bom. Pena que eu vim, assim, me dedicar assim, muito para o hobby já em 2018, né? Eu já tinha meus 49 anos. Mas eu acho muito interessante, eu acho que tem muita coisa ainda para frente, apesar de várias emissoras que estão encerrando as suas programações, né, suas transmissões nas ondas curtas. Assim, ondas médias também no Brasil está havendo a questão da migração, né, de ondas médias para o FM. Mas eu acho que dá para ouvir, tem muita coisa para se ouvir ainda. Tem muita coisa boa no mundo do rádio. O mundo do rádio é muito amplo, tem muita coisa para se ouvir. O que eu espero, assim, do futuro, que, assim, as emissoras não pensem em desligar, porque a comunicação é essencial no mundo global. O Brasil tem um território muito grande. A questão da Rádio Nacional da Amazônia, ela chega a lugares longínquos onde não tem tecnologia, não tem internet e vai passar muito tempo sem ter. Tá entendendo? Então é bom deixar essas emissões. Eu gosto muito da NHK Japão. Aquele programa que começava às 6 da manhã aqui, a transmissão para o Brasil, eu não perdia é o horário que eu acordo muito cedo. Eu já ligava o rádio NHK Japão. Era 15 minutos só de notícia do Japão, notícia do mundo, depois entretenimento, né? Um dos programas que eu mais gostava, era de umas emissoras que eu mais gostava. Parou de transmitir em português para o Brasil, fiquei muito triste. Mas eu espero que ela, assim, reveja e que no futuro próximo ela volte a transmitir para o Brasil, que o Brasil tem uma comunidade japonesa muito grande, né?
Pois é isso aí, o que eu espero do mundo do rádio é que não se acabe nunca, que sempre a gente tem alguma coisa para ouvir. Agradecemos ao dexista Kleber Valente por ter participado desta entrevista em que tratamos de assuntos relacionados ao nosso hobby, a rádio escuta e o dexismo, compartilhando suas experiências. Obrigado, Ulisses, em que agradeço a oportunidade de participar desse programa, compartilhar vivências e experiências e dizer que estou à disposição para quaisquer eventualidades. Boa noite a todos os ouvintes e tenham uma feliz semana. Concluímos assim esta entrevista com o dexista Kleber Valente. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Ulisses Galete, obrigado, Kleber Valente, pelas suas participações aqui no programa Encontro DX. Encontro DX. Contato. Eu começo a sessão Contato com a mensagem do Célio Cavalcante, que é um dos apresentadores dos programas da Rádio Forquilha 98.7 MHz lá no Ceará. Eu fico até com vergonha de ler tudo aqui, mas como diz o Miss Kilohertz do meu lado, não é feio ler elogio, mas eu vou ler apenas um trecho, viu, Miss Kilohertz? O Célio disse que o Encontro DX é uma escola no ar e que as informações aqui apresentadas por nós, todas são educacionais e fortalecem cada um dos radioamadores. O Célio Cavalcante, como eu falei, é apresentador de um programa todos os domingos pela manhã, onde participa também o nosso amigo o Jackson. O Célio disse que é um dos ouvintes assíduos do Encontro DX, o que agradecemos. E agradecemos também pelo incentivo, pelo carinho, pelas palavras, né? De dizer que o rádio é eu acho que na verdade o rádio ele é uma escola. O rádio é uma escola no ar. Muita coisa boa, se você escolher a programação, você pode ter uma escola 24 horas no ar, né, Célio Cavalcante? Muito obrigado então pelo seu carinho. Um abraço aí pro pessoal da Rádio Forquilha 98.7 MHz lá no Ceará. O próximo contato que eu tenho aqui é do Márcio Antônio da Costa, um e-mail. O Márcio Antônio da Costa nos escuta da cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Ou como diz os radioamadorismo, né? QAP de Dois Irmãos lá no Rio Grande do Sul. QAP onde está ouvindo. Então, muito obrigado, viu, meu amigo Márcio Antônio da Costa, pela sua sintonia e também pelas palavras que você dirige ao programa Encontro DX. Outro contato que tem aqui é do ouvinte José Caldino Primo. Boa noite, amigo Cassiano, diz ele aqui. No programa do dia 1º de maio, você fez referência ao meu e-mail para o programa e você falou que eu não disse qual era a minha cidade. Diz ele, né? Realmente foi isso mesmo, esquecimento desse detalhe. A cidade que moro é Ipiranga do Piauí. Ipiranga do Piauí. Pelos meus cálculos, eu sou coruja de Encontro DX há uns 20 anos. Olha, eu fico feliz, viu, que você seja nosso ouvinte há uns 20 anos e muito obrigado pela fidelidade, né? E eu gosto dessa palavra Ipiranga porque eu, quando era garoto, me lembro que meu pai me levou no Museu Ipiranga e eu queria tanto saber o significado daquilo e fiquei sabendo que Ipiranga significa rio de água vermelha ou barrenta. O Museu de Ipiranga, localizado aqui em São Paulo, no bairro de Ipiranga. A palavra Ipiranga significa rio de água vermelha ou barrenta, que é do Tupi-Guarani. Então, mais uma vez, obrigado pelo seu contato aí. E com relação àquilo que você fala, é verdade. No e-mail a gente costuma não colocar cidade, né? Infelizmente, não é só você não. A gente coloca a mensagem e as pessoas não sabem a cidade. E é possível colocar cidade logo quando escreveu, assim por diante. E com esses contatos nós vamos encerrando esse programa Encontro DX que teve na produção Cassiano Alves Macedo. Lembrando a todos que nós temos endereço de e-mail que é encontrodx@gmail.com. Também temos uma página no Facebook, Programa Encontro DX. A montagem final do programa Encontro DX ficou a cargo de Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação do Edson de Almeida, a direção geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Esperamos você na próxima semana, sintonizado aqui na Rádio Aparecida, para mais um programa Encontro DX. Bom final de semana a todos e até a próxima semana. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.